Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, nós hoje estamos celebrando a festa de São Gregório. Portanto, ele é uma daquelas pessoas que são sinais no seu tempo, que corresponderam à sua vocação, ao chamado que Deus realizou em sua vida. E como dizia São João Paulo II, a crise que nós temos no mundo é, portanto, a falta de pessoas santas. E justamente a sua vida, depois ele nasceu no século XVII, logo em seguida ele, portanto, foi pouco a pouco se aprofundando na sua vocação e ele chegou a exercer o encargo episcopal. Ele foi ordenado padre e correspondeu fielmente à sua vocação e foi chamado, portanto, a ser bispo. Mas o contexto da sua vida era, portanto, a missão de combater o erro protestante que já havia, portanto, se alastrado por toda a Europa e colocava em risco a verdade do anúncio do Evangelho e, portanto, da verdadeira igreja. De um lado, ele lutou, portanto, contra a heresia protestante, que ele, portanto, suscitado por Deus, a sua correspondência à graça de Deus, foi um dos canais da contra-reforma. Ele seguiu, portanto, o exemplo de São Carlos Borromeu na dedicação pastoral, na instrução das crianças, dos jovens e dos adultos, e ele tinha um carinho especial pelos pobres e, portanto, ele é também louvado, assim como nós rezamos na sua oração da coleta, a igreja, portanto, reconhece nesse olhar misericordioso que ele tinha para com os pobres, o seu zelo pastoral, a sua dedicação às almas, e, portanto, ele alcançou a sua santidade, mas também levou muitas outras pessoas do seu tempo para mais perto de Deus. E é justamente isso que cada um de nós é chamado a fazer também dentro da igreja, dentro da nossa família e também dentro da sociedade. Se nós vemos tanta corrupção, tanta maldade que vai crescendo cada vez mais, isso também, de certa forma, cabe a nós respondermos. É uma resposta pessoal que nós devemos dar a Deus segundo a nossa vocação. Nós não podemos, é claro, resolver todos os problemas do mundo, mas, em primeiro lugar, nós devemos procurar corresponder à vontade de Deus na nossa vida, dando a Ele de modo generoso a nossa existência, buscando a nossa santificação pessoal e sendo dessa forma santo, buscando a santidade. E como dizia Santa Teresa, santo não é aquele que nunca comete erros, mas aquele que sempre está disposto a levantar-se de novo. Então, corresponder à graça de Deus, ao olhar misericordioso de Nosso Senhor por cada um de nós e buscar, por todas as formas, transformar, portanto, o nosso interior, mas também buscar transformar o exterior, as pessoas que estão ao nosso redor, tanto pelo nosso exemplo, também com as nossas palavras. E também, em algumas ocasiões, com as nossas ajudas, aquelas pessoas que são necessitadas, seja de algo material, mas nós percebemos que hoje, cada vez mais, as pessoas buscam um auxílio, um consolo, um conselho oportuno em determinado momento da sua vida para, portanto, dar-se a Deus. Portanto, as pessoas podem ter muitas dúvidas a respeito da fé, a respeito da sua própria existência, e hoje, cada vez mais, as pessoas ficam mais ansiosas, mais depressivas, e, na verdade, isso requer de nós uma resposta muito generosa para Deus, em primeiro lugar, que nós sejamos canais especiais da graça na vida dessas pessoas, e como dizia São José Maria Escrivá, faz-nos falta termos sorrisos, os quais, buscando a Deus, portanto, o motivo da nossa alegria é a nossa correspondência a Deus, a nossa busca sincera de Deus, que vai, portanto, fazer a diferença na vida das pessoas. Justamente, São Gregório Barbarigo, ele buscou dar-se a Deus em todas as circunstâncias. Ele também era famoso por sua alegria, que contagiava onde ele passava, e também nós sentimos faltas, às vezes, desse tipo de gesto das pessoas, portanto, com a sua alegria, com o seu carisma, que é, na verdade, uma manifestação da bondade de Deus em nossa vida. Faz-nos falta, portanto, cara sorridente, ou seja, um semblante feliz, entregue a Deus no santo abandono, que em meio
aos problemas da vida, às dificuldades, aos sofrimentos, à dor, à morte, nós nos mantemos firmes, porque Deus é quem nos sustenta, é Deus, portanto, que é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo. E assim nós seremos capazes de não olhar para nós mesmos, assim como nós escutamos o Evangelho de hoje. Deus escolheu 3 pessoas e deu a eles, segundo a sua capacidade, alguns dons. Mas como nós não escutamos o último, apenas os 2 primeiros corresponderam a Deus, foram generosos, foram audaciosos, na medida que eles puderam dobrar aquilo que Deus lhes deu. Ou seja, eles não apenas guardaram para si os dons recebidos de Deus, a sua vocação, mas eles puderam multiplicar aquilo em suas vidas e, portanto, puderam oferecer muito a Deus. Nós não escutamos o que aconteceu com aquele que recebeu menos. Ele poderia, como os 2, ter multiplicado aquilo que ele recebeu e ter dado a Deus. Mas o que ele fez, mesmo recebendo os dons que ele não merecia, portanto, nós também, como dizia São Paulo, o que nós temos que nós não tenhamos recebido de Deus? Tudo em nossa vida é dom. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos, buscando a nossa própria complacência, buscando, portanto, olhar somente para si, excluindo o dom de nós mesmos para os outros, o dom de si para os outros, nós, portanto, colocamos limite ao poder de Deus em nossa vida e não correspondemos à nossa vocação, uma vocação que é, portanto, também um motivo para a nossa alegria de realização pessoal e que nós, portanto, neste dia, possamos pedir a intercessão de São Gregório para que ele possa também multiplicar dentro do nosso coração a generosidade que nós devemos dar a Deus, com os dons que nós recebemos dele, e nós teremos que dar contas também, é lógico, daquilo que nós recebemos de Deus, da nossa vocação, de toda a nossa existência, que, portanto, a nossa existência não deve ser fechada em si mesmo. Quando uma pessoa busca, como aquele último homem no Evangelho que recebeu 1 talento, e, portanto, ele poderia ter reclamado que ele recebeu menos, mas foi aquilo que Deus quis dar para ele e era segundo a sua capacidade. Mesmo se ele tivesse recebido mais, ele não saberia fazer, realizar, trabalhar bem e trabalhar com amor, portanto, para alcançar a sua vocação. Mas quando ele se fecha em si mesmo, portanto, ele não consegue corresponder a Deus e ele vai, portanto, pouco a pouco se autocondenando, ou seja, a sua vida fechada em si mesmo. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos no sentido negativo, mais impossibilidades nós teremos de colocar a nossa vida com algum sentido para servir aos nossos irmãos. Portanto, esse abrir-se para os outros, cuidar dos outros, é essencial também para a nossa própria santificação, mas também para a nossa realização. Pessoas que são egoístas não conseguem, portanto, alcançar a sua verdadeira felicidade. E o egoísmo, o orgulho, é, em primeiro lugar, o pecado que mais ofende a Deus e que nos afasta, portanto, da presença de Deus e da graça de Deus em nossa vida. Que Nossa Senhora possa também nos ajudar neste caminho de doação, ela que foi, em primeiro lugar, aquela que se doou a Deus completamente e pôde multiplicar os talentos que Deus lhe deu, as grandes graças, ela pôde cantar as maravilhas de Deus realizadas em sua vida e, portanto, cada um de nós também é chamado a dar-se a Deus com generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.